Está escrito em Gálatas 5, versículo 17, o seguinte: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meu irmão, minha irmã, vivemos em uma época de urgências constantes. O relógio acelera, as tarefas se multiplicam e nossa mente muitas vezes corre tentando acompanhar tudo ao mesmo tempo e muitas vezes sequer consegue. São compromissos, cobranças, metas e no meio dessa rotina corrida, muitas vezes nos vemos enfraquecidos espiritualmente. Em silêncio, sem perceber, começamos a agir no automático. O corpo vai, mas a alma se perde. E é nesse cenário tão agitado que se intensifica uma guerra invisível, uma luta que acontece dentro de nós, a carne contra o espírito. Essa batalha não é nova. Ela não nasceu com a modernidade nem com os problemas da vida contemporânea. Não. Ela sempre existiu desde que o pecado entrou no mundo. Mas hoje, talvez mais do que nunca, ela é alimentada pelo excesso de estímulos, pela superficialidade das relações, pela falta de tempo para ouvir a Deus e pela facilidade de alimentar tudo aquilo que agrada a nossa carne. A carne aqui não se refere apenas ao nosso corpo físico, não, mas à nossa natureza humana decaída, aquela parte de nós que deseja o que é contrário à vontade de Deus. É o orgulho, a preguiça espiritual, o egoísmo, a inveja, a sensualidade, o impulso de julgar, de revidar, de esconder o erro em vez de confessar. É tudo aquilo que nos afasta da vida no Espírito. E o texto de Gálatas é muito claro. Essas duas forças são opostas entre si. Elas não caminham juntas, não fazem acordo. A carne milita, guerreia, resiste ao Espírito. E o Espírito faz o mesmo contra a carne. Por isso, tantas vezes sentimos esse conflito dentro de nós. Queremos agradar a Deus, mas somos tentados a seguir nossos próprios desejos. Queremos perdoar, mas o coração insiste em guardar mágoas. Queremos viver uma vida santa, mas há pensamentos, atitudes e hábitos que puxam na direção contrária. É nesse conflito que muitos cristãos se sentem presos. O problema é que, ao tentar equilibrar as duas naturezas, o velho homem e o novo homem, acabamos nos esgotando, porque não fomos chamados para viver no meio do caminho, tentando agradar os dois lados. Não, fomos chamados para andar no Espírito, e isso exige escolha, determinação. Não é algo que acontece automaticamente. É preciso negar a si mesmo, abrir mão da vontade própria e render-se à direção do Espírito Santo todos os dias. Sim, a luta existe. E sim, a carne é insistente. Mas há uma boa notícia. O Espírito Santo é mais forte. Aquele que habita em nós é poderoso para vencer aquilo que quer nos dominar. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. Deus nos deu o seu Espírito para que possamos viver uma vida vitoriosa e frutífera, uma vida que reflita o caráter de Cristo. E essa vitória começa quando paramos de tentar lutar com as nossas próprias forças e passamos a depender de Deus em oração, em comunhão com a palavra e em obediência contínua. Viver no Espírito significa viver com consciência do que se passa dentro de nós. Significa estar atento ao que alimenta nossa alma, ao que preenche os nossos pensamentos,
algo que influencia o nosso comportamento. É fazer escolhas diárias, mesmo nas pequenas coisas que apontam para Deus e não para a carne. É aprender a ouvir o não do céu e a confiar que esse não protege, cura e liberta. Talvez hoje você esteja cansado dessa luta intensa. Talvez se sinta dividido, culpado, até mesmo vencido. Mas saiba, a vida no Espírito ainda é possível. Deus não lhe chamou para viver sob o peso do pecado, da culpa ou da vergonha. Ele lhe chama para uma vida de liberdade, não uma liberdade para fazer o que quiser, mas uma liberdade que lhe capacita a viver aquilo que Deus quer para você. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, mesmo com tantas distrações, com tantas pressões externas e internas, você pode fazer uma escolha: alimentar o espírito ou alimentar a carne. E a boa notícia é que aquele que decide viver no espírito, mesmo em meio às fraquezas, encontra em Deus força renovada a cada manhã. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.